Olá! Este é o primeiro vídeo de uma série que penso em fazer sobre o tema de avaliação crítica da pesquisa clínica. Por que seria importante o profissional de saúde, médico e outros profissionais de saúde, saberem avaliar criticamente uma pesquisa clínica? Atualmente, o profissional de saúde é bombardeado com informações e artigos publicados com uma velocidade muito grande. A todo momento nós temos artigos científicos sendo publicados, muitas vezes com resultados contraditórios, e é necessário que nós façamos uma avaliação crítica da metodologia empregada em cada um desses artigos, para que possamos então separar o joio do trigo. Essa série de conversas, vou chamar assim de conversas, é baseada no livro que eu publiquei recentemente, que é este Análise Crítica da Pesquisa Clínica. Está disponível como e-book no site da Amazon e também como esse livro físico que vocês estão vendo aqui no site clubedeautores.com.br. Bom, então o tema que eu resolvi abordar hoje diz respeito aos 15 tipos de erros mais comuns encontrados na pesquisa científica, nos trabalhos publicados. Se não, vejamos. Os 15 erros mais comuns nos ensaios clínicos. Primeiramente, falta de pesquisa cuidadosa da literatura para identificar pesquisa semelhante já publicada. Então, existem muitos artigos que não são originais, na verdade, estão replicando, ou seja, reinventando a roda, de descobertas que já foram feitas por outros autores. Então, é importante que o autor sempre tenha em mente de que provavelmente a sua pergunta de pesquisa já foi respondida por alguém. Então, no caso em que vocês mesmos sejam autores de algum trabalho científico, a dica é ler com atenção a seção de discussão de artigos semelhantes ao seu. Pode ser que lá digam o que está faltando ainda pesquisar na área, e isso então te daria ideia de um tema válido para você pesquisar. Segundo erro, falta de análise crítica dos trabalhos anteriormente publicados. Então, é muito importante ter o espírito crítico e verificar os erros dos trabalhos anteriores. Muitas vezes, os pesquisadores anteriores já descreveram no próprio trabalho aquilo que eles acharam que poderia ser aprimorado. Terceiro, e esse é muito importante, falta de deixar bem claros os critérios de inclusão e exclusão dos participantes. Isso é fundamental para que você possa, por exemplo, saber se esses critérios de inclusão e exclusão contemplam o tipo de paciente que você está atendendo, o seu paciente. Através desses critérios de inclusão e exclusão no estudo, você vai poder fazer essa comparação. Se você estiver fazendo uma pesquisa científica e não souber definir esses critérios, uma coisa que você pode fazer, no entanto, é tomar como exemplo os critérios utilizados por outros pesquisadores. Muitas vezes, em determinadas áreas temáticas, os critérios de inclusão e exclusão são quase padrão em diferentes trabalhos. Quarto erro, não determinar e descrever a margem de erro dos seus métodos de medida. Então, todos os métodos de medida, por exemplo, de dor, ou de outros parâmetros também, muitas vezes psicométricos, são muito frequentes na área da saúde e são sujeitos a erros. Então, é importante descrever os métodos de treinamento e calibração dos examinadores. Muitas vezes você tem uma medida subjetiva, um score, por exemplo, que deve ser determinado por diferentes pesquisadores ou examinadores, e é importante calibrar, entre aspas, esses examinadores. Fazer alguns testes para verificar qual é o grau de concordância entre os diferentes examinadores para aqueles critérios. E é importante saber que esse processo de calibração dos métodos de medida, muitas vezes em si mesmo, dá origem a um trabalho científico.
Quinto erro, e esse muito frequente, muito importante, não especificar os pressupostos estatísticos. Qual é o nível de significância aceito pelo autor? Geralmente se utiliza 0,05 ou 0,01. Quais foram os testes estatísticos utilizados? Em palestras posteriores, nós vamos falar sobre a adequação de diferentes testes estatísticos dependendo da amostra e dos resultados obtidos. Os trabalhos também raramente indicam o valor de beta, que é a possibilidade de erro tipo 2, né? Sexto, muito frequente, não realizar o cálculo do tamanho da amostra antes de começar o estudo. Então, a maioria dos ensaios clínicos, que dizem que dois métodos são equivalentes ou não superiores, né, muitas vezes tem baixo poder, ou seja, o N foi muito pequeno. Então, os pesquisadores querem demonstrar, por exemplo, superioridade de um tratamento com relação a outro e não conseguem demonstrar isso. É importante ver se o N foi adequado, porque esse N ele vai depender, ou seja, o número de pacientes que você precisa, por exemplo, no estudo, vai depender do tamanho do efeito que é esperado. E existem programas online, também comercialmente disponíveis, que podem estimar para o pesquisador o tamanho necessário para a sua amostra. Esse tamanho do N vai depender se os dados são lineares ou não, como eu acabei de dizer também, do tamanho do efeito e da variabilidade dos dados. Quanto menor o tamanho do efeito e maior a variabilidade dos dados, maior vai ter que ser o N, ou seja, maior o número de sujeitos estudados. E esses programas de computador podem dizer para o pesquisador antecipadamente qual o número de participantes que ele vai precisar para conseguir demonstrar aquele efeito e dizer se ele é estatisticamente significativo. Sétimo, importantíssimo, não implementar medidas adequadas de controle de viés do estudo. Então, é importante a randomização adequada dos participantes a áreas, procedimentos e controles. As medidas e análises devem ser feitas preferencialmente por um investigador cego quanto aos aspectos de randomização do estudo. Deve haver uma condição controle adequada e verificar no início e periodicamente o cegamento dos sujeitos. Verificar se realmente os pacientes participantes do estudo não estão, de algum modo, conseguindo saber se eles estão, por exemplo, no grupo experimental ou no grupo placebo, né? Então, é preciso evitar também o efeito Hawthorne, que é aquele efeito que, quando o sujeito sabe que ele está sendo avaliado ou estudado, ele muda o seu comportamento involuntariamente, né? Por último, estudos com poucos participantes, ou seja, com N muito pequeno, né? O N inadequado, eles tendem a mostrar mais resultados falso positivos. Oitavo, não determinar e nem seguir um cronograma. Então é importante, ao ler o estudo, verificar se esses pesquisadores tinham, por exemplo, uma tabela de Gantt, que é um cronograma. A tabela de Gantt é simplesmente um cronograma com todas as datas, prazos para ele terminar cada etapa do estudo, né? E isso transparece ao ler o artigo. Mesmo que o cronograma não esteja lá, a gente consegue perceber quando o pesquisador é cuidadoso e ele planeja bem o seu estudo, né? Nono, não ter estratégias bem determinadas de recrutamento e manutenção de voluntários. A perda de voluntários nos estudos é um problema muito sério, né? E muitos ensaios clínicos fracassam por não conseguir recrutar e manter os seus voluntários. Isso deve ser uma prioridade do estudo, porque nós vamos ver quando ocorrem as perdas, o pesquisador tem então um problema na hora de analisar os dados. Décimo, obviamente, não ter um protocolo escrito detalhado. E a gente pode dizer, com relação à pesquisa clínica, né, que a sorte ajuda os bem preparados. Mas só que não é sorte, né? Em pesquisa clínica, estar preparado significa ter um protocolo de pesquisa bem escrito, detalhado, que pode ser consultado frequentemente durante a pesquisa.
E é muito interessante ter assessoria de um estatístico experiente antes da pesquisa e durante a análise dos dados também. Não tendo um estatístico, muitas vezes o pesquisador incorre no erro de não verificar a normalidade dos dados, ou seja, se os seus dados têm uma distribuição normal. Isso no caso de variáveis lineares contínuas, porque muitos testes estatísticos só são aplicáveis no caso de normalidade das variáveis. Existem programas que podem checar a normalidade dos dados, e dados que não têm distribuição normal também podem ser transformados logaritmicamente, para que se possa usar testes paramétricos, que são os testes que podem ser utilizados com a distribuição normal, são mais sensíveis. Um modo fácil de saber se os seus dados têm distribuição normal seria olhar os dados num gráfico e verificar se eles têm uma forma de sino. Outro erro, não relatar dados faltantes, sujeitos perdidos e análise por intenção de tratar, que seria aquela técnica de quando você perde sujeitos num determinado grupo, no meio do estudo, você não simplesmente elimina esses sujeitos do estudo, você analisa os dados desses sujeitos no grupo ao qual eles foram randomizados. Mas os novatos, geralmente excluem os voluntários perdidos da análise, e isso pode alterar as conclusões do estudo. Pode ser feita o que se chama de run-in phase, para diminuir a perda de voluntários. Os pesquisadores podem ter contatos prévios com esses voluntários mais de uma vez antes de começar o estudo, e aí eles vão, com mais certeza, estabelecer a elegibilidade desses voluntários. Poderão prever, por exemplo, falta de adesão de algum deles e já nem arrolá-los no seu estudo. 13º erro, muito comum, não realizar cálculos do poder do estudo. Muitos softwares também podem fazer esse cálculo, inclusive softwares online. Estudos de equivalência de uma medicação com outra, por exemplo, com baixo poder estatístico, tendem a erros no tipo 2, ou seja, falso negativo. Dizer que não há diferença entre as medicações ou entre os tratamentos, quando na realidade existe. Mas o problema é um N pequeno, e falta de poder estatístico do estudo. Então, causas de erro tipo 2, como acabei de falar, N pequeno, realização de medidas demais em poucos voluntários. Porque se nós fazemos medidas em 2 grupos de voluntários em 2 ocasiões diferentes, é provável que algumas medidas serão diferentes na segunda vez. Se nós não ajustarmos a nossa estatística para medidas repetidas, podemos erroneamente inferir que há significância estatística. Não comentar os pontos fracos do próprio estudo. Não entender e utilizar corretamente a linguagem científica, já que um único estudo nunca prova que uma hipótese é verdadeira. Ele simplesmente rejeita a hipótese nula. Muito bem, então essa era a mensagem que eu queria deixar hoje. Como sempre, para mais informações, vocês podem ler no livro o capítulo referente a esse assunto. Muito obrigado pela atenção.